Olá, meus nobres amigos e alunos de todo o Brasil. Eu sou o professor Sandro de Abreu, da disciplina de Direito Constitucional. Pois bem, no módulo anterior, nós estávamos tratando do título 3 da Constituição, que é da organização do Estado. Mas nós vimos lá em relação à União, aos estados, ao DF, aos municípios e também em relação aos territórios. Vimos tudo em relação a isso. Para a aula de hoje, eu quero encerrar com vocês tratando acerca do capítulo 7 do título 3, que trata da administração pública, que é um conteúdo programático previsto aí no teu edital de concurso, a gente precisa exauri-lo, que vai do artigo 37 ao artigo 41 da Constituição Federal. O que o seu edital pediu? Pediu, olha, da administração pública, aspectos gerais, e pediu também sobre servidor público. E é isso que eu vou tratar na aula de hoje com vocês. Tranquilos? Agora vamos pensar. Olha na tela, ele trata da administração pública e ele fala das disposições o quê? Gerais. Mas vamos pensar, meus alunos, volta a tela para mim. Para eu tratar da administração pública, eu tenho que começar de trás para frente, falando primeiro acerca do servidor público, para que você entenda como é que funciona a administração pública. Então vamos lá. Eu vou abrir uma tela em branco e vou colocar algumas informações. De acordo com a Lei 8.112/90, Lei 8.112/90, ele fala que servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, olha, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Esse legalmente, ele me reporta a um princípio, que é o princípio da legalidade. Legalidade. Volta a tela para mim. Vamos entender como é que funciona isso. Para eu me tornar um servidor público, eu tenho que ser legalmente investido em um cargo público. E, como regra, a via de acesso à administração pública dar-se-á mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Então, olha, para eu me tornar um servidor público, eu tenho que ser legalmente investido onde? Em cargo público. E por que eu estou frisando o termo cargo público? Porque se você for investido em emprego público, a sua nomenclatura será outra, não de servidor, mas sim de empregado público, e aí você será regido pela CLT. Como você vai se tornar um servidor público, você vai ser um servidor estatutário. Mas para que isso aconteça, você tem que ser legalmente investido em um cargo público, diferentemente do empregado público, que vai ser investido no emprego público e vai ser regido pela CLT. Ficou claro para vocês? Então vá para a tela comigo. Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. A expressão investidura é expressão sinônima de posse, ou seja, só após a posse é que eu vou me tornar um servidor público. E posse onde? No cargo público. E o cargo público, ele pode ser um cargo público efetivo, e ele pode ser um cargo público em comissão. Claro aí, alunos? Efetivo, através de concurso público. Então, efetivo, através de concurso público. Comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Claro aí, alunos? Então, olha, declarado em lei de livre nomeação e livre o quê? Exoneração. Então, volta a tela para mim. O que eu quero que você entenda, já no início da aula de hoje, acerca do capítulo 7 do título 3 da Constituição, que trata da administração pública, parte das disposições gerais e servidores públicos. Eu quero que você entenda que, para eu me tornar um servidor público, eu tenho que ser legalmente investido em cargo público. Esse legalmente me deriva ao princípio da legalidade, ou seja, as regras de investidura não estão contidas no edital.
Elas estão contidas na lei. O edital só reproduz aquilo que está na lei. Se o edital trouxer uma regra de investidura divergente daquilo que está contido na lei, o edital é manifestamente ilegal. Claro para vocês? Então, as regras para investidura, eu vou encontrá-las onde? Na lei. A lei que dispõe sobre o teu cargo. Ficou claro para vocês isso? Como, por exemplo, nacionalidade brasileira, nível superior completo, ou nível médio, tanto faz, vai depender do concurso. Vai exigir, alunos, aptidão física e mental. Vai exigir o quê? Declaração de não acumulação de cargos públicos. Vai exigir o exame psicotécnico, teste de aptidão física e outras coisas mais. Então, esses requisitos para a investidura eu vou encontrar onde? Na lei. O edital somente reproduz aquilo que está contido onde? Na lei. Agora, olha, quando eu falo em investidor, eu estou lembrando de posse. No dia da posse, eu vou ter que demonstrar que eu tenho nacionalidade brasileira, que eu estou no gozo dos direitos políticos, que eu tenho idade mínima, que eu tenho a escolaridade mínima, que eu tenho a declaração, a certidão negativa eleitoral, certidão negativa militar, aptidão física e mental. O que mais? Declaração de não acumulação de cargos públicos, declaração de bens e valores, isso tudo no dia da minha posse. E posse onde? Posse em um cargo público. E o cargo público pode ser um cargo público efetivo, e a única via para eu acessar um cargo público efetivo pós-Constituição Federal é através de concurso público, que pode ser de provas ou de provas e títulos. Mas eu tenho um outro cargo público, que é o cargo em comissão. E o que é um cargo em comissão? É aquele declarado em lei de livre nomeação e livre o quê? Exoneração. Não depende de concurso público, são aqueles cargos políticos. Claro aí, alunos? Então, vamos lá. Eu vou colocar uma outra informação no quadro para vocês. Eu quero que você entenda dois termos distintos, ó. A palavra estável ou estabilidade é diferente de efetividade. É diferente de efetividade. Vamos colocar no quadro para vocês. Estabilidade é diferente de efetividade. Ambos são adjetivos, só que estabilidade se relaciona, meu aluno, a servidor. Estabilidade é um adjetivo do substantivo servidor. E efetividade é um adjetivo do substantivo cargo. Então, vamos gravar essas duas informações básicas para que você entenda aí de forma coerente as informações. Vão me perguntar o seguinte, professor, para eu, servidor, ocupar um cargo efetivo, o que eu preciso? Primeiro, ser aprovado em um concurso público. Esse concurso público, ele vai ser de provas, provas, ou provas e títulos. Lembrando que o prazo validade de um concurso público, validade, vou pôr aqui, ó, validade até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, volta a tela para mim. Professor, para eu ser um servidor ocupante de cargo efetivo, o que eu preciso? Ser aprovado em concurso público, ou de provas e títulos. Lembrando que o concurso público terá um prazo de validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado a critério da administração por igual período. Então, se o concurso é de 2 anos, ele pode ser prorrogado por mais 2 anos. Se ele é de 1 ano, pode ser prorrogado por mais 1 ano. Então, é de até 2 anos, não é de 2 anos, até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. E aí vão perguntar o seguinte, onde é que você viu essa informação? Vou colocar na tela para vocês. Abra aí comigo no artigo 37 da Constituição Federal. Vejamos. Assim de certo, alunos, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, DF e dos municípios,
obedecerá ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, aqui o macetinho para eu gravar, ó, é o LIMP. O que é o LIMP, professor? Tá aí, ó. Esse é o macetinho para eu gravar os princípios. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Está aqui o processo mnemônico para você gravar os princípios expressos aqui na Constituição Federal. Lembrando que o princípio da eficiência só foi introduzido de forma expressa na Constituição com a Emenda Constitucional 19 de 1998. Então, até 98, ele era um princípio implícito, tornou-se expresso na Constituição a partir da Emenda Constitucional 19 de 98, que é a chamada reforma administrativa. Volta para mim, alunos. Olha o que eu quero que você entenda. O caput do artigo 37 diz que a administração pública direta e indireta. Qual é a administração pública direta? União, Estados, DF e municípios. Indireta, autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas e as associações. Ele está dizendo que tanto a administração direta quanto indireta do que? Da União, dos Estados, DF e municípios, deverão obedecer os princípios expressos no caput do artigo 37, que eu trouxe para vocês como processo mnemônico LIMP. O que é o LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, é chamada o quê? Eficiência. Agora, olha o inciso primeiro. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a quem? Aos brasileiros que preencham, olha só, os requisitos estabelecidos em lei, não é no edital, é na lei. Assim como aos estrangeiros na forma da lei. Agora, olha o segundo. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e livre o quê? Exoneração. Continua mais. Diz o seguinte, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, ó, até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Olha o quarto, diz o seguinte, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação. Opa, prazo improrrogável já é a prorrogação. Então, olha, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Volta a tela para mim. Vamos pensar que o meu concurso tem validade de 2 anos. Veio a administração e prorrogou por mais 2 anos. Então, a prorrogação já é um prazo improrrogável, porque não cabe a prorrogação da prorrogação. Durante a validade da prorrogação, que é o prazo improrrogável, veio a administração pública e abriu um novo concurso. A pergunta que vai cair na prova do Sebrasp é, esse novo concurso, que foi aberto ainda durante a prorrogação do concurso anterior vigente, ou seja, um prazo improrrogável, é válido? É manifestamente constitucional? Sim, é constitucional de acordo com o artigo 37, inciso 4º. Ele é manifestamente constitucional. E aí o aluno vai dizer o seguinte, então tudo bem, ele é constitucional? Sim. Mas e aí, o que acontece com aqueles que já estavam aprovados num concurso anterior com prazo de validade ainda não expirado? Tem um concurso novo, é válido, tem aprovado no concurso anterior. É muito simples, a regra do artigo 34, ou do 37, inciso 4º, diz que os antigos aprovados, ou os anteriormente aprovados, deverão ser convocados com prioridade sobre os novos aprovados. Então a administração faz um novo concurso, é válido? Sim. Mas para chamar os novos aprovados, tem que chamar os aprovados anteriormente. Isso se o concurso novo for feito durante o prazo da prorrogação do concurso anterior. Ficou claro para vocês isso? Volta comigo para o inciso 4º. Durante o prazo improrrogável, que já é a prorrogação, previsto no edital de convocação,
aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Ou seja, o novo concurso é válido, desde que eu obedeça à ordem classificatória dos anteriormente aprovados. Tá claro para vocês? Volta para a tela comigo. Olha a informação. Eu, servidor público, devidamente aprovado em concurso público para cargo efetivo, posso adquirir estabilidade? Pode. Com quantos anos você vai adquirir a estabilidade? Após 3 anos de efetivo exercício. Isso aqui já é redação dada pela, tá lá no artigo 41, caput, mas a redação foi alterada pela emenda constitucional 19 de 1998. Volta a tela para mim. Professor, então quer dizer que para eu ocupar um cargo efetivo, através de concurso público, que vai ser de provas ou de provas e títulos, prazo de validade desse concurso, de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, por mais 2 anos. Durante o prazo improrrogável, que é a prorrogação, pode surgir um novo concurso? Pode, é manifestamente constitucional, desde que eu obedeça à ordem de classificação dos anteriormente aprovados. Aí eu estou ocupando o cargo efetivo. Com quantos anos eu vou adquirir estabilidade de acordo com o mandamento constitucional? De acordo com o artigo 41, caput, com redação dada pela emenda constitucional 19/98, após 3 anos de efetivo exercício, eu vou adquirir estabilidade. Ficou claro isso para vocês? Aí o aluno diz, tudo bem, professor. Então quer dizer que essa estabilidade, após 3 anos, não nasceu com texto constitucional? Não. Em 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal, o prazo para eu adquirir estabilidade era de 2 anos. Aí veio a reforma administrativa, através da emenda constitucional 19 de 98, que preocupava-se com o princípio da eficiência. Falou, opa, para eu melhor avaliar esse indivíduo no serviço público, nada melhor do que aumentar o lapso temporal de avaliação. Então esse indivíduo só vai ser estável após quantos anos? 3 anos de efetivo o quê? Exercício. Claro aí, alunos? E aí ele fez também uma outra avaliação. Olha o que diz o artigo 41. Vou colocar na tela para vocês. O 41 diz o seguinte, alunos. Olha a informação que ele me traz. São estáveis, destaca aí o 41. São estáveis após quantos anos? 3 anos de efetivo exercício. Após 3 anos de efetivo exercício. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso o quê? Público. Redação dada pela emenda 19 de 98, que nada mais é do que a reforma administrativa. Claro aí, alunos? Agora eu vou para o artigo 41, parágrafo 4º. Olha a outra condição para adquirir estabilidade. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho, por comissão instituída para essa o quê? Finalidade. Então, olha, como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória, olha o nome da avaliação, especial de desempenho, por comissão constituída para essa finalidade. Isso aqui também não existia na Constituição Federal de 88, foi introduzido pela emenda 19, com o intuito de quê? De melhorar o princípio da eficiência. Vou colocar na tela para vocês uma informação. Além dos 3 anos de efetivo exercício, em regra, eu tenho que ser submetido a uma avaliação especial de desempenho. Essa informação está no artigo 41, parágrafo 4º da Constituição Federal. Volta a tela para mim para eu finalizar essa parte. Meu nobre e querido aluno, você não pode perder uma questão simples dessa de direito constitucional. Lembrando que isso aqui também pode cair na prova de direito administrativo. Essa aula minha é um mix de constitucional com administrativo. Então vamos pensar. Para eu, servidor, ocupar um cargo efetivo, eu tenho que ser aprovado em um concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a complexidade do cargo. Ponto. Prazo de validade do concurso, até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Se durante o prazo da prorrogação, que é o prazo improrrogável, houver um novo concurso, esse novo concurso é válido.
desde que eu obedeça a ordem classificatória dos anteriormente aprovados. Vou ter que chamar primeiro os que foram aprovados anteriormente, para só depois convocar os desse novo concurso. Ficou claro? Aí imagina, eu, servidor ocupante de cargo efetivo, aprovado num concurso público, posso adquirir estabilidade? Sim. De acordo com a emenda 19 e o caput do artigo 41 da Constituição Federal, após 3 anos de efetivo exercício. Fora isso, a emenda 19, que trouxe para a Constituição Federal de forma expressa o princípio da eficiência, trouxe uma outra conditio legis para eu adquirir estabilidade, que é a chamada avaliação especial de desempenho. Olha o que diz o artigo 41, parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, vírgula, é obrigatória a avaliação especial de desempenho. Então, é condição obrigatória para a aquisição do quê? Da estabilidade. Ficou claro para vocês isso? Então, vamos fazer a primeira questãozinha da aula de hoje, meus nobres alunos. Está aí a primeira questão da aula de hoje, senhoras e senhores. Julgue o próximo item relação ou relativo à organização político-administrativa do Estado. Aí diz o seguinte: a Constituição Federal de 88 veda a criação de diferenciações entre brasileiros e estrangeiros em relação à investidura em cargos, empregos e funções públicas. Alunos, a Constituição não veda. E por que que não veda? Se ela não veda, está errada a questão. Professor, de onde você tirou essa informação que a Constituição não veda aí a diferenciação entre brasileiros e estrangeiros? Olha o que diz o artigo 37, vou colocar na tela para vocês. Artigo 37 diz o seguinte, alunos. Inciso 1º. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos na lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Ele previu distinção entre o brasileiro e o estrangeiro na forma da lei. Então está errado aqui, alunos. Isso aqui lesa o artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal. Vamos fazer mais uma questão, alunos. Edital de concurso público para o cargo de policial civil de determinado estado da federação vedou a possibilidade de remarcação de teste de aptidão física dos candidatos em razão de eventual problema temporário de saúde. De acordo com o entendimento jurisprudencial do STF, a referida cláusula editalícia ofende o princípio da isonomia? Não ofende. Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Letra B, contraria o princípio da impessoalidade? Não. Trata com desigualdade os candidatos? Não, está tratando com igualdade. D, depende de previsão legal anterior? Não. Letra E e última, coaduna-se com a Constituição Federal de 1988. Essa é a assertiva correta para a questão 3. Vamos fazer mais uma. Olha só, com base nas disposições constitucionais relativas a cargos, empregos e funções públicas, e nas disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco, julgue o item a seguir. Os empregados de sociedade de economia mista, que recebam recursos da União, de Estado, do DF ou de município, para pagamento de pessoal ou para o custeio em geral, submetem-se ao teto remuneratório previsto na Constituição Federal. Verdade, artigo 37, inciso 10 e 11. 37, inciso 11. Verdadeiro, está corretíssima a questão, ó. Vamos fazer mais uma. Olha aí, alunos, o que diz a questão. Os aprovados em concurso público, ainda em prazo improrrogável. O prazo improrrogável já sei que é o da prorrogação, né? Então é o prazo da prorrogação. Porque o primeiro prazo é prorrogável.
Então, olha, os aprovados em concurso público ainda em prazo improrrogável de convocação terão prioridade de convocação sobre novos aprovados em concurso público posterior para o mesmo cargo ou emprego na carreira. Verdadeiríssimo. Essa informação está contida, meu nobre aluno e amigo, lá no artigo 37, inciso 4º da Constituição Federal. Verdade. Faz mais uma comigo. Olha o que diz aí, ó. Agente público pode ser responsabilizado por dano que causar a terceiro na prestação de serviço público. É verdade? Responsabilidade civil subjetiva. Verdade. Após a ação de regresso ajuizada pela respectiva pessoa jurídica de direito público. Verdadeiríssimo. Está falando de ação regressiva e da responsabilidade civil do servidor. Então a questão está o quê? Correta. Responsabilidade civil do servidor público subjetiva. O servidor só vai responder em ação de regresso ajuizado pela autoridade competente. Perfeita a questão, alunos. Vamos fazer mais uma. Olha o que diz aqui. Por força do princípio da isonomia, o Poder Judiciário poderá, por meio de decisão judicial devidamente fundamentada, estender reajustes e aumentar vencimentos de servidores. Não pode, o Judiciário não pode intervir para o quê? Para fazer reajuste, aumentar vencimentos de servidores. A questão está errada. Claro aí, alunos? Volta para mim a tela. Alunos, espero que vocês tenham gostado deste módulo da aula de hoje, que é o título 3, capítulo 7 da Constituição, que trata da administração pública, disposições gerais e servidor público, tudo junto, eu tratei, com teoria e exercício. No próximo módulo, a gente continua trabalhando ainda dentro dessa temática, que é o capítulo 7. Fica aqui um grande abraço do teu professor Sandro de Abreu. Meu muito obrigado e até breve.